Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação no 14. Dessa vez eu não erro a numeração não, tá? Edição número 245. São mais de 4 anos no ar. Então é muita entrevista. A gente sempre recomenda, para quem está acompanhando agora, nunca assistiu, eventualmente você pode, é claro, ir lá no nosso canal do YouTube, programa Autoação no 14. Vai ter não só essa entrevista número 245, mas mais 244 entrevistas. Algumas delas bem atuais, mesmo que tenham acontecido há 6 meses, um ano que seja, são temas sempre bem atuais. E a nossa entrevistada de hoje vai falar de um assunto que é importante, é fundamental para a vida humana. Vou apresentar a primeira e depois a gente fala o tema. É a Eliane Monteiro dos Santos, aí eu falando agora a função que ela exerce já resolve o problema. Ela é coordenadora da unidade do Banco de Leite Humano Municipal de Anápolis, Elaine Miriam de Oliveira, mas ela é Eliane. Eliane, seja bem-vinda aqui ao programa Autoação 14, coisa boa você vir aqui. Olá, muito obrigada pelo convite, Guilherme. E a gente está muito feliz por ter abrido as portas para a gente falar desse assunto tão importante que nós vamos falar hoje. É fundamental para a vida humana, né? Engraçado que eu e a Eliane chegamos mais ou menos juntos, né? E a Leda, que é a esposa do Darlan, que está filmando a gente aqui, estava com o Arthurzinho no colo. O Arthur está naquela fase de mamar ainda, né, Darlan? Tá lá. E a Eliane logo observou, nossa, mas ele estava mamando, né, agora há pouco, né, aquele cochilinho gostoso, né, como que é bom, né, aquele acalento, né, da mãe ali, enfim, do amamentar. Isso é fundamental, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Banco de Leite Humano Municipal de Anápolis. Muita gente não sabe nem que existe. Existe. Infelizmente é assim. Então, vamos falar primeiro, vamos situar aqui onde que ele fica localizado, tá? E de que forma ele é mantido, Eliane. O Banco de Leite Eliane Miriam é o banco de leite do município de Anápolis. Ele fica no bairro São Joaquim. E quando vocês precisarem, né, de atendimento, tiver interesse, nós vamos deixar, né, no link os números de contato. Tem o WhatsApp, tem o 0800 e tem também o número fixo. Isso é bom. E hoje, a mídia já está até deixando meio que de lado, endereço, telefone, porque você sabendo o nome da instituição, você fazendo a busca ali, tem tudo, não tem como você não chegar, né? Então facilita bem o processo, mas é sempre bom, às vezes, a gente colocar também. Vamos falar então da contribuição dos bancos de leite para a diminuição das mortes neonatais, porque todo mundo pensa que tudo acontece às maravilhas, que não existe mortalidade. Ela já foi bem mais alta, sem dúvida nenhuma, mas ainda acontece. Mas qual que é a contribuição que vocês dão para diminuir essa situação, onde o ideal seria o quê? Que nenhum bebê falecesse. São inúmeros fatores nas mortes neonatais, né? Mas um dos fatores muito importante que às vezes a gente não tem essa consciência é esse bebê que está na neonatal hoje usar o aleitamento materno, o leite materno, entendeu? Por quê? Se nós temos uma quantidade suficiente de manter, por exemplo, nós mantemos a Santa Casa. Nós do município, todo o leite arrecadado vai para a Santa Casa. E a maternidade também. Sim. Quando sobra, que é raríssimo, nós mandamos também para Goiânia. Né? Então, assim, se a gente conseguisse manter todos os bebês alimentando do leite materno na UTI, o índice, o número de dias que esses bebês ficariam internados seriam reduzido bastante, pelo menos 30%. Sem dúvida nenhuma, não sei contar que... Porque, assim, estatisticamente, nós sabemos que um bebê que, por exemplo, que está na UTI com 30 dias usando leite materno, se ele não tivesse usando leite materno, provavelmente ele ficaria mais dias. Entendeu? Então, assim, a propriedade do leite materno é tão rica que não tem nenhuma fórmula no mundo que substitui essa propriedade do leite, que é o leite humano, né? Então, assim, às vezes a gente fala até leite materno, mas todo leite é materno, né? Mas desculpa, mas é o leite humano. Por quê? Mas vale para os demais animais também. Os animais também, né? Só que para o bebê, né? Para nós humanos, o leite materno humano, que é o fundamental. Quando a gente recebe esse leite, ele é feito toda uma pasteurização e essa pasteurização é feita com maior critério, sabe, de qualidade, porque esse leite não pode perder as suas propriedades. Sim. Então, quando o bebê que está na UTI neonatal, que esse bebê nosso, esse cliente nosso, ele pesa menos de 1,7 kg, viu, gente? Sim. Na neonatal, geralmente os bebês pesam menos de 1,7 kg.
de 600 gramas, 400 gramas, até 1,7 kg. Aquela coisinha. Aquela coisinha minúscula que às vezes cabe na palma da sua mão. Então, quando esse bebê começa a receber esse leite materno humano, então, assim, a probabilidade, a recuperação dele é muito maior do que quando um bebê recebe fórmula. Deixa eu até abrir um parênteses para a gente pontuando aqui. E é perceptível, a partir do momento que ele tem aquele aleitamento, da melhora. É claro, vocês convivem ali, vocês têm enfermeiras, enfim, o pessoal que está ali no dia a dia. É perceptível essa memória, melhora quase que instantânea? Às vezes, assim, vai depender do prognóstico do bebê, né, porque às vezes ele é prematuro, mas geralmente tem uns que têm problemas cardíacos e tal, então isso vai mudar, né, essa percepção. Mas eu vou contar um caso que eu presenciei lá na Santa Casa, conversando com as meninas lá. O bebê atingiu a 1,7 kg, né? Então, aí o pediatra passou a usar fórmula nele. Então, assim, ele já estava indo para receber alta. E aí atingiu 1,7 kg e passou a fórmula. Por que passou a fórmula? Porque nós não temos leite suficiente para manter até ele receber alta. Então, o médico, o pediatra, prioriza aqueles bebês que tem 400 gramas, que tem 600 gramas, 1 quilo. Aí esse bebê... a partir do momento que ele começou a receber a fórmula, o tratamento é o mesmo, só mudou o aleitamento, o leite dele, ele voltou a regredir o tratamento dele. Então, assim, se talvez ele sairia com 3 dias da UTI, já liberava a UTI, o espaço, né, para outro bebê, que seria também um outro passo, né, aí ele ficou mais dias. Quase que regride, né? A gente vê a importância, como você falou, né? Com toda a tecnologia, com tudo que o ser humano é capaz de produzir, não tem nada que se assemelhe ao leite materno. Não tem. E eu sempre faço entrevistas aqui com pediatra, sempre se tem aquela concepção do bebê saudável, bebê gordinho, né? Aquele bonequinho da Michelin. Que às vezes pode ser exatamente o contrário também. O contrário. Uma criança que nasça nessa formulação. Mas é importante sempre ressaltar que ele é tão completo que não precisa nem de água, não precisa de nada que seja aquilo. Porque sempre tem as vovós, sempre tem alguém, esse bebê tá muito magrinho, né? Acontece, mas tá magrinho, meu Deus, tá passando fome, vamos... Então, assim, é tão interessante porque a gente estudando e vendo, você fica assim, maravilhada. Às vezes até fica arrepiada, emocionada, sabe? Que bom, que benção que você fica aí. Olha aqui, tô falando. Nossa, olha, por exemplo, a mamãe, o bebê que amamenta a fórmula, né? Porque assim, eu sei, gente, não é assim, falando, a mãe que amamenta no seio é herói e tal, e a outra não é. Né, a guerreira e tal. Às vezes acontece, por N fatores, a mamãe não conseguiu amamentar. Sim. Entendeu? Eu não estou julgando. Isso, né, claro. Eu respeito, eu não estou julgando aquela mãe que não conseguiu amamentar por um motivo ou outro. Ela teve um motivo dela, né? Mas assim, você comparando a amamentação de fórmula e a amamentação, né, do leite humano, né, a amamentação da mãe mesmo, vamos supor, você pega uma fórmula e faz a mamadeira do bebê, a mamadeira de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, é o mesmo sabor, é o mesmo cheiro, o mesmo gosto. Aí coloca aquele parênteses, coloca você para comer todo dia a mesma coisa, o tempo todo. Agora, você sabia que o leite materno, todos os dias, todas as mamadas têm um gosto diferente, um sabor diferente? Não, você não sabe, tem tempero diferente. Eu tô falando, tem um tempero diferente. Inclusive, não sabia. Inclusive a cor e o cheiro. A gente recebe lá os potes de leite, né? Então, assim, visivelmente você vê. Tem um leite esverdeado, tem um leite amarelado, alguns são, a gente vai chegar na parte das fases, né, do colosso, mas outros não. Às vezes, o leite é mais amarelado porque não é que ele é mais forte, né? A quantidade de gordura dele é maior. Então, assim, é incrível, é incrível. E, conversando até ontem com a pediatra nossa, a doutora Marluce, ela falou assim, Eliane, o bebê que amamenta fórmula, ele tem maior dificuldade de introduzir alimentação quando sai da fase de aleitamento, né? E o bebê que amamenta no seio, ele tem uma maior facilidade, por quê? Essas propriedades, esse gosto, esse cheiro que ele vem sentindo... Experimentação, né? Que ele vem sentindo durante os 6 meses, no mínimo, que é a amamentação, ele vai ter... Quando ele comer uma fruta, quando ele comer uma verdura, quando ele tomar um suco. Do paladar vai diversificando. Diversificando. Então, às vezes, o bebê que usa fórmula, muitas mães, né,
Algumas não. Podem dizer que muda o leite ou não, mas geralmente você tem que mudar. Você usa uma marca, usa outra, porque o bebê enjoa. Ele vai rejeitar, né? Vai rejeitar. A canetinha que ele faz não é porque não gosta de você, não. É porque não aguenta mais comer a mesma coisa. Cansado. Imagina você comer arroz os 6 meses. E só aquilo ali, né? Só aquilo ali ser um tempero diferente, né? Bom, a Eliane, quando ela chegou aqui, ela falou, teu presente. Eu falei, o presente é sempre bom, né? Aí, aqui, ó. Agosto dourado. Havia até... Bom, né? Isso é bom. Vamos falar um pouquinho da importância. Eu sei que não está na pauta, mas é sempre fundamental falar. A gente tem um calendário todo colorido, alguns meses você tem 2, 3 eventos diferentes, e a gente sabe da importância, é claro, do mês específico, mas é claro, você não tem evento somente naquele mês. Não. É o ano todo. É o ano né? inteiro. Os mais conhecidos, pessoas com câncer de mama, câncer de próstata, dos homens, né? Outubro rosa, novembro azul. Só que a gente tem todo o calendário. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância também do agosto dourado, porque a gente falando aqui, estamos no mês de agosto, mas vale, é claro, para o ano todo. Então, assim, eu quero dar uma ênfase, né, nessa data, nessa cor, nesse mês agosto dourado. Não é à toa que o agosto dourado, ele tem esse nome dourado. Dourado, você lembra de quê? Do ouro. E esse leite que sai da mama de uma mãe, né, de uma mulher, para poder doar, gente, não é doar, não é vender, não é emprestar, não é em troca de nada. Então, isso aí, para nós, que trabalhamos com isso, vemos a necessidade diária disso, para isso é um ouro. Então, assim, nós enxergamos esse leite como um ouro. É valoroso quanto um ouro. Então, assim, você pensa um leite enlatado, o mais caro possível que tem. Não vai ter um que tenha a qualidade e as propriedades igual ao dessa mamãe que está doando, né? Que é o leite humano materno. Sem dúvida nenhuma. Então fica aí a dica, a importância, a relevância. A gente sabe que às vezes é um processo doloroso, a amamentação, e nem tudo na vida é fácil, né? Evidentemente. E até nesse sentido, vou até te antecipar uma pergunta aqui. Em relação a mamães que de repente tem essa dificuldade, o banco de leite funciona somente como a doação do leite, pura e simplesmente, ou existe um processo também de ensinar? Afinal, é uma novidade, está aqui, ó, é mãe de primeira viagem, mas e aí? É só colocar ali e pronto. Não. O nosso banco de leite aqui do município de Anápolis, ele tem uma equipe preparada para estar ali atendendo essas mamães que, igual ele falou, de primeira viagem, às vezes tem mamãe de segunda viagem. As nossas clientes, às vezes, são médicas. Às vezes as nossas clientes são enfermeiras. Acontece também. Você entendeu? Então, assim, não é porque você é da área da saúde, ou porque você já teve um filho, ou porque você tem uma mãe ali que te ajuda 24 horas, que você sabe tudo, não. A gente vai ter dúvidas. Vai acontecer algo na segunda gestação que não aconteceu na primeira. Entendeu? Então, assim, nós temos uma equipe preparada para poder estar auxiliando você, a posição da pega, né? Às vezes o mamilo tem as fissuras, tem muitas mamães que chegam lá com as mamas engurgitadas, então tem a equipe que faz a massagem, esvazia um pouco aquela mama, dá todas as orientações daquela mamãe, da posição do bebê. Higienização também. Higienização também. E às vezes tem um bebê que tem o freio. Né? O pessoal fala assim, antigamente não existia isso de nenê ter freio, hoje em dia aparece, né? Ai, não sei como é que é, não me faz pergunta difícil, mas a gente tem a nossa odontóloga lá que faz a frenotomia. Em relação à linguinha ali. A linguinha presa. Então, essa linguinha, ela não consegue abocanhar a areola toda, porque ela fica para trás. Sim. E não consegue sugar o suficiente. O bebê tendo essa língua presa vai ter uma dificuldade para amamentar, tem uma dificuldade para ter aquela pega certa, entendeu? Aí pode acontecer as complicações, porque pega mal pegado e aí tem a fissura, né? Racha o peito da mãe e vem a sair sangue, e aí a mamãe já não quer mais amamentar, porque igual você falou, doloroso. Uma mamada, um bebê que pega o seio mal pegado, realmente é um ato doloroso de dar mamar. Sim. Mas quando o bebê pega da forma correta, a posição da mamãe segurar o bebê é correto, aí ali vai acabar as dores, entendeu?
amamentar tem que ser prazeroso, não doloroso. Claro que nos primeiros dias, quando a mãe ganha o bebê, não é só o seio que tá doendo, tudo tá doendo. Tudo dói, né? Tudo dói, né? Então ainda tem mais um bebê ali que depende dela, né? Então assim, vai depender da vontade e do esforço dela, e temos nós também para poder ter essa ajuda. O nosso banco de leite funciona das 7 às 17 horas, não fecha para a hora do almoço, né? Então tem essa equipe lá para orientar, tem a odontóloga que vai fazer a frenotomia caso o seu bebê precise, né? Temos a psicóloga, às vezes a mãe psicologicamente não está preparada para aquele, né, para aquele ato que é, né, amamentar um filho, né, ter aquela paciência. Tem mamães que chegam lá tão preocupada, eu não consigo, depois elas saem de lá tão aliviadas. Outras vão lá uma vez para pegar, para ensinar, para aprender, né? Vão lá 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, pode ir quantas vezes quiser. Muitas das mamães e alguns dos papais falam assim... Eu colocar os pais você fala assim, você não pode passar essa noite lá em casa, não, pra gente poder dormir um pouquinho, porque aí o bebê sai de lá amamentado, né? Alguns bebês chegam lá, Guilherme, tá com hipoglicemia. Meu Deus. Por quê? Porque o bebê não tá conseguindo amamentar em casa, a mamãe às vezes dá e aí ele não tá sugando o suficiente. Quando o seio da mãe tá muito engurgitado, que fica assim, né, duro mesmo, o bebê bem pequenininho não consegue sugar. Como. Então ele cansa, ele não pode cansar. Sim. Tem todo um processo para ensinar a vocês, mamães, né, para não deixar o seu bebê cansar. Porque se ele cansar, ele vai dormir, ele é recém-nascido. Ele não vai dar conta. E isso é todo um processo, assim, um ciclo fica difícil. Às vezes começa o choro, problema da respiração, irritação da mãe, aí não dorme de noite. Enfim, você buscar a orientação sempre é fundamental. Você falou dos pais aí, e essa participação masculina muitas vezes nossa, não quero nem pegar porque, meu Deus do céu, como é que eu vou participar desse processo todo aqui? Eu queria que você reforçasse essa importância do pai estar junto. A gente sabe que muitas vezes há essa impossibilidade, mas nos momentos ali que está junto em casa, qual que é o papel do pai? Aproveitando que agosto também é o mês dos pais, né? Exatamente. Então, papai, você, né, que é realmente aquele pai cuidadoso, que tem aquele cuidado com o seu filho, né, com a sua esposa, é fundamental esse momento, né, você não consegue dar o mamar, mas você consegue preparar, ajudar a sua esposa, ajudar a mulher, preparar aquele momento para que seja satisfatório, né? Então, assim, a alimentação é fundamental. Quando a gente está amamentando, a gente sente sede, a boca fica seca, né? E esse momento, essa parceria, né? Esse amor com o bebê, com o seu filho e com a sua esposa, né? Com a esposa ou namorada, não sei, é fundamental, né? Para a amamentação também. Muitas das vezes, alguns pais não dão essa importância. Outros já querem muito que o bebê, porque eles reconhecem, né, a necessidade e a importância de um bebê estar amamentando, né? E tem mamães, é tão engraçado, tem mamães que assim, ó, parece que ela não está muito afim de amamentar e o pai quer incentivar mais, assim, aí ela fala assim, às vezes quando sai, ela fala assim, não, é porque ele não quer comprar leite. Sabe, tem esse pensamento, mas não é. O pai que realmente tem essa consciência da necessidade e da grande importância de um bebê amamentar, né, receber o leite materno nos primeiros 6 meses, ele vai incentivar, assim, a sua esposa a amamentar o máximo que ela conseguir. Em relação ao atendimento, eles são totalmente gratuitos? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. A gente funciona de segunda a sexta, gratuito. Os nossos atendimentos são esses lá, de assistência, né? Até tem gestante que vai lá e fala, eu quero preparar para eu amamentar. Então a gente tem essa orientação também, para essa gestante que tem essa vontade e já está preocupada ali, né? Então, a gente faz essa orientação, a gestante também, né? Então, as puérperas, né? Que são as mulheres que ganham nenê. Tem mamães que chegam lá de camisola. Sai da maternidade e vai pra lá. É bem-vinda. Sim. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, ela tem essa casa, né? Não é a casa da mamãe, mas é uma casa que vai receber exceção, elas. Né? Um apoio. Um apoio. E é gratuito. Temos, igual eu falei, atendimento odontológico. Temos a pediatra. Ou seja,
equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Toda mãe que doa o leite, o bebê dela tem um acompanhamento se ela quiser. Não é obrigado, porque tem mamães que preferem, já tem os seus pediatras, né? Então, tem um acompanhamento, porque a mamãe que está doando, o bebê dela também tem que estar saudável. Né? Então, assim, o crescimento e o desenvolvimento é acompanhado também pela nossa pediatra, caso a mamãe queira. Sim. Você falou no início a gente falou que ia deixar para depois, como funciona a coleta. Vamos aqui no passo a passo, eu vou fazer a pergunta completa e a gente vai dividindo. Coleta, pasteurização, armazenamento e distribuição. A ordem é essa mesmo, né? Uhum, sim. Então, vamos lá. Como que funciona a coleta? Primeiro... E o nome correto é esse mesmo, coleta? Coleta. Primeiro, a gente precisa dessa mãe para a gente coletar. Sim. Então, já vou falar da importância. Quem tiver interesse, né, em estar doando esse leite, né, doando esse ouro, como eu disse. Eu vou deixar o nosso número aqui, tem um número de WhatsApp, tem um número fixo. Você pode estar mandando a mensagem. Mandou a mensagem, aí as meninas vão mandar todo o passo a passo. Você vai preencher uma ficha com seus dados pessoais, né, e vai mandar os últimos exames que foi feito durante a gestação. Sim. Né? Se você tiver algum que você não fez e a nossa biomédica, a nossa equipe de biomédica vai avaliar. Ela viu a necessidade de fazer mais um exame, nós vamos até na casa dessa mamãe, né? Vamos fazer o exame. Estando tudo certo esse cadastro, já vamos deixar os potes, né? Os potes esterilizados. Vamos fazer essa orientação para a mamãe como é que vai fazer essa coleta, né? A forma correta de armazenar, né? Você coletou, tem que fazer a higienização das mamas, prender o cabelo, lavar as mãos, coletar e colocar no pote e já congelar de imediato. Então essa rotina, esse passo a passo é fundamental. Fundamental. E a gente ensina isso para cada mamãe na casa dela. Não precisa de ir lá no banco de leite. Ou seja, é o beabá mesmo. Né? Se ela quiser ir, tudo bem. Mas se não quiser ir, a gente entende a dificuldade da mamãe ir até no banco de leite, né? Então, esse é o primeiro passo. Começou a coletar uma vez por semana, nossa equipe vai até essa casa, pega aquele leite que foi armazenado durante uma semana e leva para o nosso banco de leite, deixa mais potes lá, caso necessário. Sim. Né? Aí, esse leite que foi para lá é congelado, tem o dia de fazer a pasteurização, né? Então, as meninas fazem a pasteurização com todo o critério possível para que não venha perder as propriedades do leite, né? Depois que ele é pasteurizado, ele é distribuído para a nossa rede, porque o banco de leite é uma rede, né? Então, assim, se nós conseguimos manter a Santa Casa, que é o nosso objetivo principal, que é aqui do nosso município. Então, a distribuição começa pela Santa Casa. Então, Santa Casa. Maternidade, Santa Casa, e se preciso for, Goiânia sempre precisa. Todo dia a nossa coordenadora manda. Né? Todo lugar precisa. Então, é distribuído para Santa Casa. Olha, que coisa bacana. E, bom, uma curiosidade aqui, essa é minha, não está nem na pauta. Fez a coleta, esse leite ele fica numa temperatura normal ali dentro do refrigerador, ele vai para o congelador, ele tem um prazo de validade? Menos 5 graus. Menos 5 graus, isso é temperatura de... O leite cru, Ele não precisa ficar congelado, na verdade. Não, congelado. Ele tem que congelar, então ele vai para o congelador. Congelador mesmo. Sim. Não pode ficar na parte de baixo. É congelado. Ele não fica igual o leite comum ali que a gente faz uso do dia a dia. É igual eu falei. Quando a mamãe tira o leite, né, que ela coloca no pote e tampa direitinho, ela põe no congelador. Não pode pôr na porta. Olha a pergunta, eu não preciso de resfriar antes não, né? Porque ele é quentinho. Não, é quentinho. Já pode ir direto. É engraçado que eu tô falando isso de experiência própria, porque eu já doei 2 vezes. Você já foi doadora? Há 15 anos atrás eu doei, né, da minha filha, que hoje fez 15 anos. Essa semana fez 15 anos. Parabéns, qual que é o nome dela? Elisa, parabéns. Você tem uma mamãe que vale ouro também. Né? E a minha filha de 3 anos também eu doei. Então, assim, é tão engraçado que você, por exemplo, coloca o leite, né? Aí, um tanto assim. Aí o próximo... O tanto assim seria quantos ml, mais ou menos? Dá pra ter ideia? Eu acredito que umas 80 ml, entendeu? De 50 a 80. Sei. Né? Aí o próximo, né, vai ficando aqueles risquinhos. Aí por isso que eu te falei, durante o dia tem várias composições do leite. Aí você vê assim, ó, dá pra você ver as várias composições e os sabores. A olho nu você percebe, né? Percebe. Você vai Fica perceber. até a divisão. É incrível. Decanta, então. É incrível. Não, é incrível saber esse tipo de coisa, que eu não tinha a mínima ideia, né?
Meu E Deus, assim, como é e não fascinante, tem né? pouco leite. A mamãe, não, eu tenho só um pouquinho de leite e tal. Não tem pouco nem muito. Tem mamães que chegam a doar 4 litros por semana. 4 litros? Gente, é muita coisa. Qual foi o recorde, assim, que você já viu? Me falaram, eu não sei, mas era 6 litros. 6 litros? Por semana. Meu Deus, dá quase 1 litro por dia. Um né? bebê recém-nascido prematuro, ele usa de 5 a 10 ml. Agora você distribui aí, 1 litro, 1000 ml. O tanto de gente. Né? O tanto de refeição, e mesmo assim é pouco, viu? Dividido em refeições, né? Em refeições, porque eles mamam de 2 em 2 ou 3 em 3 horas lá no UTI, né? Sim. Nossa, que maravilha. Então não existe pouco leite. Não vou doar porque eu tenho pouco. Não tenho a quantidade. Se você conseguir o meio pote, a gente vai lá buscar. Valioso, né? É valioso. É ouro. Vocês vão, né? É tão precioso que vale lá buscar, né? Olha, a Renata falou pra mim, que é a nossa coordenadora de Goiânia, ela falou, Liene, se você conseguir doar um pote pra mim, essa semana eu vou ir buscar. Olha só. Um pote, ela vinha de Goiânia para buscar um pote que é aquele de maionese que a gente, né? Sim, aqueles de 500 ml. Sei. Aquele grande sei. de maionese. Olha, meu Deus, que coisa preciosa, né? Bom, a demanda está sempre alta, gente. Eu acho que nem necessita falar, né? Nunca vai falar, não, a demanda está tranquila, não precisa de doador, não. Doadora não é assim. Mas e o nível de estoque? Como que vocês mantêm? Como que regula? Tem hora que fica preocupante? Ele é sempre preocupante? Eu entrei no banco de leite em fevereiro. A nossa coleta, os leites arrecadados era 49 litros por mês, né? Aí com essas campanhas, com essas divulgações, né? Programas de rádio, divulgação, boca a boca, foi aumentando. Graças a Deus estamos fazendo um trabalho bom, né? Mas ainda não é o suficiente. Sim. De 49, o mês passado, se não me engano, nós recebemos 103 litros de leite. Nossa, e mesmo assim ainda é insuficiente. Assim, é uma surpresa muito boa, mas... O recorde, né, o número maior de litros recebido pelo nosso banco de leite foi 163. E hoje, pela demanda da Santa Casa, pelo número de leite que temos na Santa Casa, se eu entregar os 163 litros de leite na Santa Casa, ainda é insuficiente. Então, assim, mas não tem limite? É porque, assim, gente, o pediatra vai priorizando, né? Os bebês que têm mais risco, que é menos peso, então eles vão usando o leite materno. Tem que fazer uma triagem. Fica um pouquinho maior, vai usando o leite de fórmula. Então, se a gente conseguir manter esses de até 1,7 kg todos usando o leite materno, e também esses que aí já atingiram o 1,7 kg, então a gente precisa de muito leite. Agora imagina o seguinte, pela escassez do produto, não deve vencer, né? Mas existe um prazo de validade, caso houvesse a situação ideal, puxa vida, tá sobrando leite, quanto tempo ele duraria? O leite cru, que a gente chama, né, que é o leite que a gente busca de casa, é até 15 dias. 15 dias. Aí chegou nós temos 15 dias, porque tem a data lá. Sim. Nós temos 15 dias. Aquele processo, data de validade, coleta, tudo, né? A partir do momento que ele entra pro nosso freezer e vai para pasteurização, aí não tem o nome da mamãe, é um número. Sim. Nós usamos um número. Então, mas tem todo o rastreamento nesse número. Entendeu? Se você, por exemplo, se uma pessoa que você conhece usou o leite número 654, então se for atrás a gente vai descobrir quem que é a mãe. Vai lá pro início, né? Então a gente consegue saber quem que é. Então, esse leite depois dele pasteurizado, ele pode ficar até 6 meses. Até 6 meses, é importante saber. Mas não fica um mês, não fica uma semana. A verdade é que não fica, né? A gente falou do início também, para diferenciar aqui o leite colostro, o de transição e o maduro. Vamos começar com o colostro. O colostro, geralmente, é um leite pouco, né? Por que um leite pouco? Tudo isso é fisiologicamente, né, vindo de Deus. O bebê recém-nascido, o estômago dele é pequenininho, né? Então, ele vai mamar de 5 a 7 ml. O bebê de um dia de vida. Sim. Então, se a mãe tiver aquele tanto de leite, então os rins dele vai ser prejudicado também, porque ele não vai conseguir, né, fazer toda a digestão, né, que vai água também para os rins, e ele não vai conseguir digerir. Vai ter o bebê guloso, vai sobrecarregar. Também, né? Tem o bebê também que é o contrário, tem aquele que rejeita, mas tem aquele que quer o tempo todo também? Não, mas é livre demanda. É livre demanda. Então, tá livre demanda. É livre demanda. Às vezes aquele bebê que quer o tempo todo, quando ele tá mamando, ele não tá enchendo o suficiente.
né? Por quê? Por vários fatores. Às vezes pode ser a pega, né? Então, às vezes a mamãe amamentou esse peito, esse seio. E aí, a próxima mamada, ela teria que dar esse outro. E esse aqui ainda não produziu. Sim. Então, assim, tem que ser feita uma avaliação. Se a mamãe tiver com esse bebê aqui insaciável também, pode ir lá também que a gente vai estar vendo, né? Fazendo a avaliação e passando para a mamãe. Então, esse leite, o colostro, ele é até 7 dias, né? E ele é aquele leite mais amarelo. A primeira vacina. Seria até mais pastosinho, assim? Ele é mais grosso. Sim. Né? Mas não significa que ele é mais gorduroso. Sim. Ele é mais grosso e ele tem mais nutrientes. Ele é fundamental no início. Fundamental. Sabe o que tem ali? Os anticorpos. É ali então, que começa o processo. É a primeira vacina, gente. Não tem outro nome. É a primeira vacina do bebê. Com bactéria, com vírus, com tudo. Então, assim, para a flora intestinal do bebê, sabe? Aquele leite, ele vai lutar contra as bactérias patógenas que podem aparecer no intestino do bebê, sabe? Então, a primeira vacina do bebê, esse colostro, ele dura do 1º ao 7º dia, varia, não é até 7 dias, 8º não tem mais? Não. Pode ter. Sabe? Aí depois do colostro tem o leite de transição, né? Que ele vai, né? Algumas propriedades ainda do leite colostro já começam a mudar, né? Que dura até o 10º dia e depois, né? Do 15º dia para frente é o leite maduro, que é o leite que contém mais gordura. Sim. Entendeu? E aí já vai aumentando a quantidade. Um bebê que mamava de 5 a 7 ml no 1º dia, né? No 7º dia, ele já vai estar mamando 20 ml a cada mamada. Entendeu? Entendi. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Na minha época, não na sua, mas você já deve ter ouvido falar, da chamada mãe de leite, né? Ama de leite. Tem ama de leite. Doutora Marluz que o diga, né? Tem uma ali que o leite dela fica jorrando, né? Parece, né? Usa aquela figura pejorativa, tá sobrando leite, tá escorrendo ali, vai lá, tem que aproveitar, de fato, né? Mas é prejudicial, é recomendável, porque muita gente fala assim, não, mas eu mamei em 4, 5 amas de leite diferentes, estou aqui firme, forte, mas o que a ciência fala hoje em relação àquela situação onde havia pouco conhecimento? É o seguinte, antigamente tinha muito, né, esse hábito. Ama de leite. Ama de leite. A gente não recomenda. Por quê? Porque essa mamãe que está doando leite, ela passou por todo aquele critério de avaliação e de exames para doar o leite. Né? E a gente faz o exame de laboratório e tal. Então, essa mamãe, ela está apta para doar porque ela foi feito um levantamento da saúde dela. Né? Por exemplo, você pegaria o seu filho e daria para uma pessoa que você não conhece como que está a saúde daquela pessoa para amamentar? Sim. Você daria? É difícil. É difícil, né? E quando já que essa mãe tem tanto leite, ela pode doar. O que acontece? Fazer o procedimento, né? Ela doa, ela liga para nós, ela vai fazer a doação e ali vai fazer todo o processo de pasteurização, né? E vai ajudar na alimentação dos bebês prematuros. Então, assim, ela vai estar ajudando também. E aquela mamãe que não tem o leite e leva para a vizinha, eu acho que, assim, uma certa irresponsabilidade, né? De pensar, assim, que às vezes você conhece a pessoa, mas não o organismo da pessoa, né? Então, não é recomendado essa amamentação cruzada que a gente fala, né? Que é de amamentar o vizinho, de amamentar o sobrinho. Eu conheço, vamos lá. Né? Vamos lá. Então, que... assim, antigamente, o pessoal, igual você falou, do tempo dos avós e tal, fazia muito isso, mas hoje em dia a gente tem todo um protocolo para seguir, então eu acho que não vale a pena arriscar. Mas, pegando uma situação aqui ideal, de uma pessoa que já seja uma doadora conhecida, e ela está naquele processo de doação ali, ela fez todos os exames, está tudo ok. Ela poderia, vamos falar direto, a criança ir direto ali na fonte, ou sempre aconselhável vai ser o quê? Vamos recorrer ao banco. Eu falo uma situação de emergência, puxa vida, nem tá chorando tanto, esse processo. A rede não orienta a fazer isso. Nem que ela tenha todos os exames, seja tudo ok. A rede não orienta a fazer isso, entendeu? Então, assim, não tem, para o Ministério da Saúde, isso não é, assim, recomendado, entendeu? É claro que se a pessoa confiar e tal, não tem ninguém que vai impedir de fazer isso.
fiscalização, né? Aí vai de cada mãe, né? Vai dos pais. Mas não é recomendado fazer isso. Pelos riscos que essa criança corre. Sim, sem dúvida nenhuma. Você falou lá no início, eu queria que você reforçasse em relação à consulta pediátrica para essas bebês para bebês de mães doadoras. Elas também são disponibilizadas, esse acompanhamento, puxa vida, todo ano. Vou falar que é uma contrapartida, mas é algo que é relevante ali também, né? Porque a gente sabe a dificuldade que há no dia a dia hoje para atendimento. É engraçado que às vezes você fala assim, eu vou lhe doar sangue que eu vou ganhar um dia de folga. E a gente vive em tempos assim tão complicados que às vezes um lanche, né? Vou lhe doar sangue que eu vou ganhar um lanche. A doação de leite, você não ganha nada além daquele sentimento que a gente tem de dever cumprido, de doação mesmo. Só que, assim, não ganha nada, entre aspas. Nós, igual eu falei, nós temos essa equipe preparada, né? E nós temos essa equipe disponível para aquela mamãe que está doando. Então, se essa mamãe se o filho dela precisar de um pediatra, ela pode ir lá, ela vai agendar e ela vai ser atendida. A mamãe que doa o leite, não assim, eu vou doar o leite e lá tem pediatra, não. Não é em base de troca. Por exemplo, eu vou doar que eu vou ganhar uma cesta básica. Não tem essa troca, entendeu? É um apoio que essas mamães têm com o seu bebê, entendeu? Para ter o banco de leite, tem que ter um pediatra que vai estar avaliando aquele bebê para saber se realmente aquela mamãe pode continuar doando, porque já aconteceu casos, Guilherme, de a mãe estar doando e o bebê não está ganhando peso. O que a pediatra nossa falou? Você vai parar uma semana, vai amamentar, assim, das orientações e tal. Às vezes era a posição que não estava correta, o horário de tanto tempo, o bebê estava dormindo muito, tem que acordar o bebê às vezes, né? Então, depois de uma semana, o bebê voltou a ganhar peso, aí a pediatra liberou essa mamãe para poder voltar a doar o leite. Sim. É nesse sentido a nossa pediatra. E como vocês fazem essa busca, essa captação? Acontece muito de uma mãe doadora pegar e falar para outra também. É boca a boca, né? Literalmente boca a boca, né? Acontece muito também? Sim, muitas mamães, na maioria das nossas doadoras lá, nós temos um trabalho, né, que nós temos uma senhora que é a dona Lúcia, que vai lá na maternidade, entrega o nosso papelzinho, fala do nosso trabalho, né? Muitas das mães guardam esse papelzinho, algumas lê, outras não lê, algumas chegam lá com ele todo amarrotado e falam assim, nossa, ontem de noite eu lembrei desse papelzinho. Tá amassadinho? Amassadinho, né? E eu vim aqui, chega lá cedinho, chega lá junto com a gente. Eu vim aqui porque eu não aguento mais, meu filho não consegue mamar, eu não consigo amamentar, eu não sei o que eu faço e eu não quero dar forma, entendeu? Então, assim, tem esse trabalho, nós vamos também nas clínicas, que as mamães fazem, algumas clínicas que fazem o pré-natal, né, entregando esse papelzinho. Só que, às vezes, é visto, né, e às vezes a pessoa não dá importância, mas todas as mamães que chegam lá com esse papelzinho, ela fala, graças a Deus eu recebi esse papelzinho, porque se não fosse através desse vínculo, né, dessa informação, eu não ia chegar aqui, porque não conhece. É quase um alívio também, né? É um alívio. Porque às vezes chega ali, puxa vida, tá doendo, às vezes eu tenho muito leite, o que eu vou fazer com esse leite? Que forma eu vou proceder? A orientação é fundamental. Eu posso contar uma história aqui, até de uma colega minha que nós somos amigas de infância, depois sumiu uma da outra. Posso contar? Não tem problema. Você pode contar, você tá aqui pra isso, pra contar a história pra gente. Eu vi no rádio, e a mãe dela, numa rádio, e a mãe dela ouviu eu falando, né, Eliane Monteiro e tal. Ela falou, e ela foi e ganhou neném. Né? Ela pegou e falou assim, nossa, a Eliane tá trabalhando no banco de leite, você tá precisando, filha, não vou falar o nome dela não, vai lá e tal, e o bebê dela tava no UTI. Ela chegou lá com as mamas bem engurgitadas, mas muito mesmo, que eu fiquei com dó dela. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá. Aí assim, a dona Lúcia foi, fez a massagem e tal, tirou o que podia, porque senão dá pra tirar todo o leite, porque senão machuca também. Tem que ser um processo, tirou, tem que dar um tempinho, tirou o que podia e tal, né, fez a massagem, drenou, ela falou assim, agora você corre lá, o filho dela estava no UTI. Ela correu lá e foi dar mamar, depois ela me deu a devolutiva, ela falou, Eliane, foi a melhor mamada que o meu filho teve até hoje. Então assim, isso aí é muito gratificante pra gente, né? Então ela pôde, na situação do bebê, ele poderia mamar, né, nela, né? Então ela falou que foi a melhor mamada que o filho dela teve e dentro de UTI.
E mamada boa significa também que o bebê dorme tranquilo? Dorme tranquilo. Logo após? Não, ele larga os seios. Quase que desmaia. Quase que desmaia. Você sente, a gente suspira. É Que maravilhoso. coisa boa, né? É muito bom. E o vínculo, né? Falando sobre o agosto dourado, né? Que é incentivo à amamentação. Então, assim, a gente incentiva a mamãe a amamentar, não só para poder doar para a gente sabe dos benefícios, né? São vários os benefícios. A primeira vacina que o bebê tem, né? O bebê que amamenta no seio, ele vai adoecer menos, com certeza. Os índices mostram isso. Ele vai ficar menos vulnerável às outras patologias, viroses, né? Ele vai ter uma melhor aceitação na introdução alimentar. A questão do paladar que você falou, do né? paladar. A mamãe vai perder peso. Sabe quantas calorias que uma mamãe perde amamentando? Não tem nem ideia. Por vez, 700 calorias. 700 calorias. É quase uma academiazinha, né? É muito mais. malhação, né? É muito mais. Só que assim, algumas mamães falam assim, mas perde 700, mas eu não emagreci nada. Só que é o seguinte, é uma balança. Se você perde 700 e você come 1.200... né? A cada mamada também, então a conta vai ficar só positiva, então aí você realmente não vai perder peso. Mas a mamãe pode perder até 700 calorias numa mamada que o bebê faça. Sempre tem aquele coach que fala, não, perca peso sem se movimentar. Aí tem aquelas máquinas daqui e dali. É uma maneira, você perde peso sem se movimentar, praticamente. Amamentando. Você contou da sua experiência de amamentação das suas filhas. Esse relato pessoal seu também em relação a visualizar o problema ali, de repente pode ser alguma coisa que você já passou, ou as outras meninas São Polar passaram por esse processo. É importante também. Você falou de equipe multidisciplinar. De repente o psicólogo é claro, a pessoa indicada. Mas essa experiência de mãe para mãe ali, ela conta muito também? Eu achei que contribuiu muito. Contribuiu muito porque, para você ter ideia, a minha filha estava com 30 dias, a última agora, com 30 dias e eu já estava doando leite. Desde o colosso, eu doei colosso, para você ter ideia, tanto de leite que eu tinha. Que bênção, né? E é bem pouquinho, mas mesmo assim eu doava, porque tinha, e eu sabia da importância. E aí eu tava com um pote já congelado lá em casa e a minha outra filha teve que ir para fazer uma cirurgia. E eu fiquei no hospital, eu tava com 30 dias de nascida pequenininha, a caçula. E aí esse leite que eu tava preparando para doar foi o que a minha funcionária deu para ela enquanto eu tava no hospital com a minha filha. Aí eu peguei e falei assim, Aline, eu já tava guardando para fazer uma doação, né, para o bebê que eu nem conheço, nunca vi, nem vou ver, e acabou usando para minha própria filha, né? Então assim, esse dia eu fiquei o dia todo quase no hospital, porque a minha filha teve que operar de apendicite, né? Foi uma cirurgia de emergência, a filha mais velha, e aí a minha filha acabou usando o leite que eu estava preparando para doar. Se eu não estivesse preparando para doar, eu não ia ter esse leite. Como é que a menina ia ficar o dia inteiro sem mamar? Tinha que mamar a fórmula, né? Eu imagino o quanto isso deve ter te emocionado. Né? Muito, emocionou muito. E o vínculo que você tem, hoje eu tenho saudade. Você acha que eu vi o bebezinho ali fora no colo da mãe, quase na posição de mamar? Você acha que eu não sinto saudade? Ela bateu o olho no Arthurzinho ali, mas foi doidinho. Sente saudade. Sente saudade mesmo. Aproveita essa fase, viu, Dana? Aproveita. Porque eu falo chora muito, tudo, mas depois você tem saudade. Não, e outra coisa, olha outra vantagem. Por exemplo, você vai sair. A mamãe que vai sair, que amamenta, não sei, o que ela tem que levar? Só uma toalhinha, porque às vezes dá mamar de um lado e molha do outro, né? Mas a mamãe que não amamenta, não conseguiu, né? Por um motivo ou outro, amamentar no peito, o que ela tem que levar? É a água filtrada, é a mamadeira, é o lugar de lavar, né? Então, assim, a dificuldade é muito maior. A mamãe que amamenta, às vezes você pensa assim, não, tem que amamentar de 2 em 2 horas da noite e tal. Ela descansa mais à noite. Sim. Por quê? Para você levantar 2 horas da manhã, o seu bebê chorando, ter que preparar aquele mamar, ver a temperatura certa, é muito mais, a dificuldade é muito maior do que você levantar, pegar seu bebê e colocar ele no seio. Você me entende? Sim. Então, assim, depois que ela amamentou, fez o bebê arrotar, o que ela tem que fazer? Lavar a mamadeira, preparar tudo. Então, assim, descansa até mais à noite a mamãe. E uma situação do dia a dia que houve até um debate no Brasil, da condição ideal de amamentação, de locais públicos. Porque quem nunca se deparou de estar passando por uma situação, às vezes na rua, a mulher tira o seio ali e está amamentando. Tem gente que se incomoda com isso, acha que é um absurdo, não pode. Enfim, é aquele tipo de situação. Existe esse cenário ideal, ou de repente a criança está com vontade,
estou ali, de repente, no ponto de ônibus, no restaurante, é normal, é aconselhável? Qual a sua opinião como alguém que acompanha esse processo? Eu vou falar com a minha opinião. Como amamentar no seio, né? Um bebê amamentar é livre demanda, né? Não tem que ter horário. Então, a hora que o bebê quiser amamentar, ele tem que ter, né, aquela disposição, aquele local para mamar. Então, assim, mas tem um local ideal? Acho que não tem que ter um local ideal, porque se for esperar o local ideal, o bebê chora, estressa, fica com fome. Pensa, para eu achar um local ideal aqui, eu vou demorar 15 minutos. 15 minutos a criança chorando com fome. Sim. Entendeu? Eu acho que não precisa de um local ideal. E eu acho que tem muito preconceito. Não, é incrível. Eu acredito que tem muito preconceito disso. Por exemplo, a mulher não está tirando o seio dela para mostrar o seio dela. Na verdade, ela não quer mostrar, né? Não é uma erotização. Ela está amamentando, alimentando o seu filho. Imagine como se aquele ali fosse pegar um prato de comida e dar para um bebezinho maior que já come. Só que o bebê não come, ele amamenta. E é o seio. Semana passada eu estava num restaurante e um bebezinho lá, e eu tinha visto a mãe dele, que estava assim, eu fiz, essa mulher amamenta, Você vai bater no olho, você já vai imaginar a situação. De repente, ela tirou a mamadeira lá e preparou e tal, e aí eu entrei no assunto, falei, ele não amamenta? Eu falei, não, em casa ele amamenta. Olha pra você ver. Aqui não é local pra ele amamentar. Ela já sentiu um preconceito, por isso que ela tem essa resistência. Aí você vive impedida de fazer isso. Em casa ele amamenta no seio. Ele tem 2 meses, mas aqui eu não consigo, porque eu já passei pela situação que me deixou muito constrangida, né? E aí, então, eu não tenho coragem de amamentar perto dos outros. Olha só. Eu fiquei horrorizada. Mas enfim, acontece. E é tanto preconceito que tem no dia a dia que a gente tem. E esse é mais um entre dezenas e centenas que a gente tem de situações terríveis. Bom, o tempo passa rápido, a gente já está aqui mais de 40 minutos, esse bate-papo muito bacana, muito bom, mas fica aquela recomendação para a gente reforçar, viu? Eliane já está pegando os dados ali, né? Quem quiser ser uma doadora, ela tem que proceder de que forma? O que precisa ser levado em conta na triagem, na seleção? É simplesmente ela ir lá, se voluntariar, ela ligar? O que ela precisa de fazer? Toda mamãe que está em fase de amamentação, né? Ou seja, que está dando mamar para o seu bebê, ela tem condição de amamentar, porque se ela está dando mamar para o bebê, é porque ela está saudável. Sim. Né? Então, é raramente uma mamãe que não pode amamentar seu filho, né? Tem os casos aí que nunca nem amamentou, mas aquela que está amamentando, ela está salvada. O que ela precisa ter é só os exames em dias, né? Porque isso faz parte do nosso protocolo e da rede. E se essa mamãe não tem os exames em dia, nós vamos atrás, vamos fazer o exame na sua própria casa, providenciar esse exame, para não ter dificuldade nem desculpa, eu não tenho tempo de fazer esse exame. Você tem basicamente a disposição, né? Então você tem que ter a disposição e a vontade. Você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, você quer que eu deixe aqui ou depois a gente deixa? Fica à vontade, se tiver com ele. É o 997-7251. Repete pra gente. 967-7251. Você manda uma mensagem, fala que tem, né, essa vontade de estar doando leite, que as meninas vão mandar o passo a passo para você seguir e estar dando, né, fazendo esse ato de amor que é doar a gotinha de ouro, que a gente fala, né? Sem dúvida nenhuma. Que bacana. Redes sociais, você tem alguma? Não temos redes sociais. Na prefeitura não pode ter redes sociais. É só o WhatsApp mesmo. Sim, mas já é um canal e tanto, né? Não tem como. Olha, Eliane, que coisa boa essa entrevista sua aqui, importante, relevante, né? Então, pode sempre contar com a gente para falar do assunto. Não é só o agosto dourado, né? São todos os meses do ano. São todos os meses. Aí, assim, eu até deixo aqui o pedido, né? Aquelas mamães que estão amamentando, ou que conhecem algumas mamães que já estão grávidas, ou que também amamentam, né? Fala para elas se elas não têm interesse em doar. Não é só o doar. Por quê? Porque é ajudar, né? Então, as pessoas têm que ter essa caridade. É tão importante, porque eu acredito que uma mãe que tem o seu filho no colo, que consegue ter essa dádiva, né, de ter o seu filho e amamentá-lo, se você souber da grande necessidade, da grande importância que esse leite, né, que essas 50 ml de leite, 10 ml de leite faz para um bebê que está na UTI, que está na neonatal, eu tenho certeza que você vai querer doar, eu tenho que ter certeza que você vai querer fazer parte desse time, né, das doadoras voluntárias.
Coisa boa. Eliene, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe. E a gente está, né, sempre disposta, quando precisar de falar alguma coisa assim, a gente está à disposição para vir falar de algum assunto. Tá certo. Para quem não ocupou a entrevista, eu acabei de falar aqui com a Eliene Monteiro dos Santos, ela é coordenadora da unidade do Banco de Leite Humano Municipal da cidade de Anápolis. É claro que o programa ele é reprisado diversas vezes na nossa grade, em horários diferenciados, às vezes não tem tempo de manhã, mas passa de tarde, de noite, é importante. E você que viu, também divulgue, né? Passe para as outras pessoas. E também está disponível o tempo todo, quando você quiser acessar, no nosso canal do YouTube, Programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado, Eliene. Obrigado a você, assinante, Obrigada. E aos nossos parceiros, seus quais seria possível trazer tanta informação bacana. Obrigado. Obrigada. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Multigraf Impressos em Geral e Exclusiva Castor, um sonho de colchão.